Nesse vídeo eu vou apresentar o Bootstrap, uma biblioteca voltada para a construção de interfaces em páginas web responsivas. O Bootstrap está disponível neste endereço. Esta é a página do Bootstrap e as instruções para a criação de uma página, um template básico estão disponíveis neste botão aqui. Pois bem, o Bootstrap é uma biblioteca de componentes para desenvolvimento front-end. Significa que você vai utilizá-la para desenvolver a parte de sua aplicação com a qual o usuário interage diretamente. Essas interfaces possuem um comportamento previsível em telas de qualquer tamanho, significando que elas vão se adaptar bem a telas de desktop, telas de tablet ou smartphone. É baseado em um sistema de grade responsivo, possui uma grande variedade de componentes e plugins JavaScript baseados na biblioteca jQuery. A velocidade de desenvolvimento possibilitada pelo Bootstrap é devido à grande variedade de componentes que a biblioteca disponibiliza, como barras de navegação, caixas de texto, os mais variados estilos de botão, janelas modais, menus e assim por diante. Toda a lista de componentes disponível está lá listada está lá na página. Responsividade é a capacidade de uma página se adaptar a uma tela de qualquer tamanho sem a necessidade de ocultar conteúdo. Então, uma mesma tela pode ser vista, uma mesma página pode ser vista em telas de larguras diferentes, sendo que o seu conteúdo vai se adaptar à largura da tela para facilitar a exibição e a manipulação para o usuário. O Bootstrap faz com que a sua interface mantenha consistência em qualquer um dos navegadores mais modernos. Então, esteja o usuário visualizando a página no Firefox, no Chrome, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer, ele terá uma experiência de visualização igual. Para configurar, há duas possibilidades. A primeira delas é baixando o arquivo através da página. A versão atual do Bootstrap é a 4.0. Quando você baixar o arquivo e descompactar, você vai ter dois diretórios, um CSS e um JS, que contém os arquivos da biblioteca. Existem duas versões do Bootstrap que você vai utilizar. A primeira que eu vou falar é a versão para desenvolvimento, que é a versão que você vai utilizar enquanto estiver programando a sua interface. Para o CSS você usa bootstrap.css e para o JavaScript você usa bootstrap.js. A versão de produção, que é uma versão reduzida, aquela versão que os clientes vão acessar, ela é essa daqui, bootstrap.min.css e bootstrap.min.js. Existem bibliotecas, existem ferramentas para automatizar a substituição desses dois arquivos, caso você esteja no ambiente de desenvolvimento ou caso você tenha colocado a aplicação para produção, no modo de produção. Mas eu não vou mostrar aqui como é que faz isso. Para configurar o Bootstrap para exibir o plugin de tooltips, é necessário utilizar essa biblioteca popper.js. Só para mostrar o que é isso. Os plugins de tooltips são esses daqui, aliás, tooltips e popovers. São esses plugins que fazem com que esse balão com uma informação apareça em alguns elementos. Então, para poder utilizar isso daqui, se você quer preparar sua aplicação para exibir isso, você também deve importar o popper.js. E
E o Bootstrap também faz uso do jQuery, que é uma biblioteca muito utilizada para a manipulação da página, para a introdução de comportamento dinâmico na página. Você pode fazer download dela nesse endereço aqui, ou então utilizar o link direto de uma CDN, que é o que eu vou mostrar no próximo passo. Se você baixou todos os arquivos, eles devem ficar dispostos em dois diretórios da seguinte forma. No diretório CSS fica o bootstrap.css, a versão de desenvolvimento do Bootstrap. E na pasta JS vai ficar o Bootstrap, o jQuery, a versão atual é 3.3.1, e o popper.js. No mesmo nível dos diretórios CSS e JS fica o arquivo index.html. Caso você não deseje baixar os arquivos, você pode utilizar os links diretamente do CDN, que é a rede de distribuição de conteúdo. O problema em utilizar esses links durante o desenvolvimento é que quando você não tiver acesso à internet, você não vai ter acesso aos links, porque é necessário acesso à internet para poder baixá-los e exibir a sua página. Então a folha de estilos do Bootstrap, versão reduzida, é essa daqui. E os plugins JavaScript são esses, que devem aparecer na seguinte ordem: o jQuery primeiro, o Popper depois e o Bootstrap depois. Você vai conseguir ter acesso a esse texto aqui, esse código, lá na página do Bootstrap, na seção Getting Started. Logo aqui em Start Template, você vai ver que tem o link para a folha de estilos e os 3 scripts e o local onde você deve importá-los, né? Você deve importar a folha de estilos na seção header e deve importar os 3 scripts no fim da seção body. Então, para começar a falar de como o Bootstrap organiza os elementos, é necessário que vocês entendam o que é o viewport. O viewport é a parte visível de uma página web. O tamanho, a largura do viewport varia com o tamanho da tela do dispositivo e pode ser menor em dispositivos como um celular e maior em uma tela de computador. Antes do surgimento dos tablets e celulares, não havia necessidade de se preocupar com a largura das páginas, então todas as páginas eram feitas para uma largura só e não é necessário redimensionar para telas menores. Mas conforme foram surgindo os dispositivos com telas menores, os dispositivos móveis com telas menores, apareceu a necessidade de redimensionar o conteúdo de forma que ele fosse adaptável ao tamanho da tela do dispositivo, de forma que a informação não fosse perdida com esse redimensionamento. O HTML5 ele introduziu uma forma de os desenvolvedores tomarem o controle do viewport, que é utilizando o elemento meta para definir que o viewport terá a largura da tela do dispositivo e esse segundo atributo diz que o zoom, esse segundo atributo diz que o zoom inicial é 100%. Se uma página for vista se uma página sem essa marcação de viewport for vista em 2 dispositivos diferentes, você verá que o conteúdo ele não se adapta ao tamanho da tela. Essa marcação faz com que o conteúdo se adapte e seja redimensionado de acordo com o tamanho da tela e fique visível de forma clara nos 2 tamanhos.
Então, no Bootstrap, todo o conteúdo ele deve ficar dentro de um container, dentro do body, do HTML. Isso significa que quando você for escrever sua página, esse é o template que eu baixei, que eu copiei lá da página do Bootstrap. Veja que a marcação meta encontra-se aqui. Como eu baixei os arquivos localmente, a folha de estilos está aqui e os 3 scripts JavaScript encontram-se no fim da marcação body. O container deve ser o elemento mais externo que vai conter todos os outros elementos que você vai utilizar do Bootstrap. Então, eu tenho o container normal. Esse container normal, ele é centralizado e tem um preenchimento nas laterais. Preenchimento nas laterais que é igual para os dois lados. Para visualizar esse container, eu vou definir uma cor de plano de fundo. Então veja que o conteúdo apareceu aqui no centro e eu tenho um preenchimento não utilizado dos dois lados. Conforme o conteúdo vai crescendo, a altura do container também vai crescendo. Eu utilizei essa cor azul somente para demonstrar as dimensões de largura e de altura. O Bootstrap ele utiliza linhas e colunas para organizar o conteúdo. Então tudo que você fizer deverá estar dentro de uma coluna, que por sua vez está dentro de uma linha, que por sua vez está dentro de um container. Antes de continuar mostrando as linhas e colunas, eu vou utilizar o container fluid aqui, que é aquele que toma toda a largura da página. Então, ao atualizar, está aqui o conteúdo tomando toda a largura da página. Uma linha, ela é definida pela class row. Dentro de uma linha deve haver colunas. As colunas se redimensionam para tomar espaço igual conforme eu vou adicionando mais e mais colunas dentro de uma linha. Então, digamos que aqui eu tenho uma coluna, ela vai ocupar todo o espaço disponível para ela na linha. Se eu utilizar duas colunas, vou usar uma cor diferente para facilitar a visualização. Então, elas vão se dividir igualmente. E assim por diante, conforme utilizar mais colunas. Eu ainda posso definir o tamanho das colunas, um recuo, como elas vão se alinhar verticalmente e como elas vão se alinhar horizontalmente. Para definir o tamanho de uma coluna, eu vou utilizar logo depois do nome da classe, traço, e um valor entre 1 e 12 que vai determinar o tamanho da coluna, sendo 12 o valor máximo e 1 o valor mínimo. Uma coluna de tamanho 12 ocupa toda a largura do viewport. Como eu utilizei essa coluna de tamanho 12, toda a largura do viewport foi ocupada e as outras colunas pularam para a próxima linha. Então, digamos que eu tenho uma coluna de tamanho 1, outra de tamanho 2, outra de tamanho 3 e uma de tamanho 6. Como a soma das colunas é igual a 12, elas vão ocupar uma única linha.
Caso eu utilizasse uma coluna maior e a soma dos tamanhos de uma única linha extrapolasse 12, aqui vai ficar 13, uma das colunas vai pular para a próxima linha, que no caso é essa última. Existem também colunas que se redimensionam de acordo com a largura do conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse conteúdo e eu vou aumentar o tamanho do texto e utilizar a coluna que se autorredimensiona nessa e nessa outra. Veja que a largura dela se adaptou à largura do conteúdo. Agora, caso eu precise alinhar duas colunas para centralizá-las horizontalmente, eu posso utilizar a classe Justify Content Center, que vai fazer com que caso eu precise alinhar o conteúdo de uma linha do lado esquerdo, do lado direito ou centralizado, eu vou utilizar na classe Row a classe Justify Content Center para centralizar o conteúdo, Justify Content Start para alinhar o conteúdo no início da linha, ou End para alinhar no final da linha. Se em vez do alinhamento horizontal eu desejo trabalhar com alinhamento vertical, eu vou utilizar a classe Align Items Start para alinhar no início. E como essa linha aqui ela possui a altura automática que vai se adaptar de acordo com o conteúdo, eu preciso aumentar o tamanho da linha. Então, para aumentar o tamanho da linha, eu vou criar aqui um estilo rápido para aumentar a altura em 150 pixels. Então, aqui elas estão alinhadas no início, no topo da linha. Agora, com Align Item Center, elas vão se alinhar no centro da linha e End no fim da linha. Porque elas estão ficando, porque ela ficou exatamente aqui, porque é aqui que dá a altura de 150 pixels, que pode ser visto se eu definir a cor do plano de fundo assim. Então, voltando para Sender, você vê que ela fica centralizada no meio da linha. Caso eu precise alinhar os itens individualmente, eu vou utilizar a classe Align Self Start para alinhar no início, Align Self Center para alinhar no centro e Align Self End para alinhar no fim. Então, para alinhar os itens individualmente, essa classe deve estar no próprio item, e para alinhar verticalmente todos de uma vez, a classe Align Items Center, por exemplo, deve estar junto do Row. O mesmo vale para caso eu deseje alinhar os itens na horizontal. Estão todos alinhados centralizado porque eu estou utilizando o Align Item Center. Eu ainda posso utilizar a classe de recuo caso
eu deseje, por exemplo, definir onde uma nova coluna vai iniciar. Então, uma coluna de tamanho 4 com um recuo de 3 vai iniciar-se somente depois da largura correspondente a 3 colunas. Então é assim que ela fica. Deixa eu retirar aqui essa altura e a cor do plano de fundo. Então, esse espaço aqui em branco é correspondente a uma largura de tamanho 3. Então eu tenho 3 aqui, mais 4, 7, mais 4, 11. Se eu utilizar um recuo de tamanho 1, eu vou completar a largura total da linha com um recuo, uma coluna completa, outro recuo e outra coluna completa. Eu poderia, inclusive, colocar outra linha aqui. Essa linha está igual à de cima, logo as colunas vão se posicionar logo abaixo. Se eu desejasse iniciar essa coluna um pouco antes, por exemplo, com um recuo de 2, é assim que ficaria. Então eu posso alinhar os elementos da forma como eu quiser, desde que eu utilize os tamanhos de recuo e tamanhos de colunas para posicionar os elementos. Eu posso também alinhar colunas dentro de colunas, desde que as colunas sempre apareçam dentro de linhas. Então vamos tomar como exemplo, eu vou criar duas colunas de tamanho 4, retirar os recuos. Eu tenho duas linhas, cada uma com duas colunas de tamanho 4. É assim que vai ficar. Eu posso dividir uma dessas colunas em mais 12 e, consequentemente, cada uma das 12 colunas eu posso dividir em mais 12 até que por quantos níveis de divisão eu precisar. Desde que, claro, as colunas estejam dentro de linhas. Então aqui eu tenho uma linha. Se eu utilizar somente a classe call, elas vão se dividir automaticamente para ocupar os espaços, né? Então eu vou utilizar não a coluna automática, mas uma coluna de tamanho 2 e vou alterar a cor para ficar mais fácil de ver. Eu vou utilizar a cor vermelha para uma das colunas e verde para a outra. Então veja que aqui duas colunas de tamanho 2 ocuparam somente esse espaço. Se eu definisse essas colunas daqui de cima como tamanho 2, elas vão ocupar um espaço diferente, porque a largura disponível para cada uma delas é diferente. Para essa de cima eu tenho 100% da largura da página. Para essas duas colunas de baixo, a largura total é a largura dessa coluna. Então se eu ocupasse, como a largura tem tamanho 2, eu posso ter no máximo 6 colunas nessa coluna menor. Então eu tenho aqui 3, 4, 5, 6. 6 colunas. Se eu fizesse o mesmo para a coluna de cima, eu teria deixa eu copiar daqui de baixo para colar lá. E veja o espaço que as 6 colunas tomam dependendo da largura total. Bom, por esse vídeo é só.
E no próximo vídeo eu vou explicar sobre os componentes, apresentar alguns componentes do Bootstrap. Até mais.